Pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho a respeito de racionalização. Mas o que seria a racionalização? Veja só, se eu tenho aqui uma raiz no denominador, por exemplo, vou colocar 1 sobre raiz de 2, e eu quero racionalizar esse cara, eu vou multiplicar em cima e embaixo exatamente pela raiz que tem lá embaixo. Isso porque a gente está falando de raiz quadrada. Então, ó, fica esse vezes esse e esse vezes esse. Na nossa resposta, 1 vezes raiz de 2 é o próprio raiz de 2. E embaixo, isso daqui eu poderia transformar tudo numa raiz só. Se eu transformar tudo numa raiz só, fica 2 vezes 2, e aqui no caso é 2 ao quadrado, que seria o 4. Então, ó, 2 sobre raiz de 4. Raiz de 4 a gente sabe que é 2. Então, esse carinha aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. É muito comum a gente nem fazer esse processo aqui, ó, de transformar ela. A gente pode fazer direto, se quiser. Ó, 1 sobre raiz de 3, eu quero fazer essa racionalização. Aí eu multiplico em cima por raiz de 3 e embaixo por raiz de 3. Faz direto. Se você já tiver essa prática, você pode fazer, ó, esse vezes esse vezes esse. Você faz lá, ó, raiz de 3 sobre 3. Pode fazer direto. Ou você pode fazer também o passo a passo, não tem problema. Ó. Raiz de 3 sobre raiz de 3 ao quadrado. A raiz corta com esse cara, vira raiz de 3 sobre 3. Sem problema nenhum. Qualquer um dos processos vai funcionar e vai dar certo. Agora imagina que eu tenho um número que é diferente de 1 aqui. Eu tenho que é 2 dividido por raiz de 5. Mais uma vez, ó, mesma coisa. Quero racionalizar, tirar a raiz do denominador. A gente vai multiplicar em cima por raiz de 5 e por raiz de 5 embaixo. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado é o próprio 5. Aí em cima no numerador, fica 2 vezes o raiz de 5. É esse vezes esse. Então essa é a nossa resposta. Só que, pessoal, nem sempre vai ser nesse formatinho aqui. Às vezes pode aparecer uma soma no denominador. Por exemplo, vou colocar lá 1 sobre raiz de 2 mais 1. Se eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, olha só o que vai acontecer. Se eu coloco aqui, tal, aquela coisa toda, tranquilo e calmo, coloco raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Aqui eu coloco parênteses, aqui em cima vai ficar raiz de 2, que é raiz de 2 vezes 1. Aqui eu aplico a distributiva, aí vai ficar o 1, que é o 2, né? Que é o raiz de 2 vezes raiz de 2, mais raiz de 2. Então, não tirei aqui o meu raiz de 2 aqui do denominador. Então, eu não posso fazer desse jeito. Quando aparecer esse carinha aí, nós vamos ter que lembrar lá do produto notável da diferença, produto da diferença, que é assim, ó, o a quadrado menos b quadrado é igual a quadrado menos b quadrado, que é igual, não tem esse quadrado, ó, a menos b vezes a mais b. Vou escrever de novo aqui embaixo, ó. A quadrado menos b quadrado vai ser igual a menos b vezes a mais b. Esse carinha aqui é o produto da diferença. Por quê, professor? Porque é diferente. Porque o produto da diferença, o produto é diferente. Então aqui esse carinha aqui, ó, como que ele fica? A gente vai transformar quadrado desse lado e quadrado desse lado. 1 ao quadrado tanto faz, e o quadrado desse lado a gente tira a raiz. Então vai ficar, ó, 1 sobre raiz quadrada de 2 mais 1. Se eu quero transformar em quadrado esse lado e esse lado, eu já tenho a soma. Então, do outro lado, eu vou colocar o diferente, que é o produto da diferença. Então, a raiz de 2 menos 1. E esse cara aqui em cima, a mesma coisa. Ó, raiz de 2 menos 1. O que eu faço em cima, eu faço embaixo. Porque se eu cortar, volta o que era antes. Aqui, ó, em cima, vai ser distributiva. Então, a gente vai ter que é raiz de 2 vezes 1, que é o próprio raiz de 2, menos 1. E no denominador? Não é o produto da diferença? Quem seria o A? Quem seria o B aqui? Aqui a gente teria que é A mais B e aqui A menos B. Então, ó, quem que é o A, quem que é o B? Esses carinhas aqui, nós vamos transformar ele em A quadrado menos B quadrado. Quem que é o A quadrado? O raiz de 2 ao quadrado. Então, vai ficar ó, raiz de 2. Posso até colocar o quadrado aqui fora, porque daí eu posso cortar a raiz com o quadrado. Menos o 1 ao quadrado. Lembrando que o negativo não entra lá dentro do nosso quadrado. Então, ó, quadrado vai embora com quadrado. E essa respostinha aqui ó, vai ser raiz de 2 menos 1 dividido
esse carinha aqui, ó, 2 menos 1, que é o próprio 1. Então, a resposta desse exercício, raiz de 2 menos 1, 2 menos 1, 1. Então, só ficaria raiz de 2 menos 1. Ah, professor, sempre vai ser assim? Ah, e se tiver a raiz dos dois lados? Por exemplo, vou pegar aqui 2 sobre raiz de 2 menos raiz de 3. Eu tenho duas raízes. Então, o que eu vou ter que fazer nesse processo aqui? Vou ter que transformar esse carinha aqui, ó, em quadrado desse e quadrado desse. Então, como que a gente faz? Não tem um negativo aqui? A gente vai multiplicar pela diferença. Ó, raiz de 2. Quem que é diferente? É o mais. Então, raiz de 3, ó. Aqui é menos, aqui vira mais. E o que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima também, porque senão não vai dar igual. Ó, cortei, volto o que era antes. Isso que eu preciso ter. Então, aqui eu vou aplicar distributiva. Professor, posso aplicar distributivo aqui também? Pode, mas esse aqui é o produto da diferença. Não precisa aplicar distributivo. Então, ó, esse carinha aqui vai ficar 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 3. Pessoal, o 2 não entra dentro da raiz, hein? Não entra. E aqui agora, ó, o quadrado do primeiro, raiz de 2 ao quadrado, menos, porque é o produto da diferença negativa, vai ser raiz de 3 ao quadrado. Ó, o quadrado corta com a raiz, o quadrado corta com a raiz. Então, nós vamos ter que essa continha aqui, ó, vai ser 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 3 sobre, aqui a diferença deles vai ser 2 menos 3, que vai ser menos 1. Então, vai ficar, ó, 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 3 sobre menos 1. Se eu quiser passar esse sinalzinho negativo lá para cima, também posso, ó, porque menos 2, 2 raiz de 2 dividido por menos 1, menos 2 raiz de 2. 2 raiz de 3 dividido por menos 1, menos 2 raiz de 3. Então, essa é a resposta do nosso exercício. Professor, mas sempre vai ser assim? Não, às vezes pode aparecer para a gente também. Vamos supor que eu tenho aqui 1 sobre raiz, vou colocar a raiz sétima de 2 ao cubo. E eu quero saber qual é o número que eu tenho que colocar aqui para racionalizar. Pessoal, para racionalizar o número que tem aqui, a soma da raiz desse cara com esse tem que ser o de fora, porque a gente vai cortar depois. Então, o carinha que eu vou colocar aqui fora, ó, vai ser, se eu for racionalizar, eu tenho que colocar aqui como é 7, de 2 ao cubo para 7 faltam quantos? Ah, que eu já tenho 3, vou colocar 4 aqui, ó. Porque na hora que eu fizer uma raiz só, daí vai ficar 7 a sétima. Aí a gente pode cortar aqui a raiz tranquilamente. Então aqui, ó, 7 e 2 a quarta. Como aqui é um só e aqui é um só, aí a gente consegue multiplicar. Aí vai ficar raiz 7 de 2 a quarta dividido pela raiz sétima de 2 a sétima, porque base igual somos expoentes. Eu transformo numa raiz só. Corta esse carinha com a raiz e a gente vai ter que a raiz sétima de 2 a quarta sobre 2. 2 a quarta é 4 vezes 4, 16. Então pode até fazer 16. Ó. 16 sobre 2. Essa é a resposta do nosso exercício. Professor, sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim. E a gente ainda pode fazer, por exemplo, se eu pegar aqui 1 sobre, ou melhor, vou pegar um número maior, 7 sobre raiz de 7, e aqui eu vou colocar ao cubo. Se eu colocar 7 ao cubo, o que eu tenho que colocar? O que falta desse lado aqui para virar ao cubo? Bom, eu já tenho um aqui, ó. Se eu já tenho um aqui, lá do lado de lá eu tenho que colocar 2. Então, raiz cúbica de 7 ao quadrado, ó. 2 mais 1, 3. Ah, então sempre for completar? Sempre vai completar. Então, ó, cubo, raiz, aqui é 7. 7 ao quadrado, 7 ao quadrado. Aí também vai dar, ó, faz a distributiva desse lado. Aí a gente vai ter que é 7 raiz cúbica de 7 ao quadrado, que é o que tem aqui dentro, dividido pelo raiz cúbica de 7 ao cubo. Então, ó, o cubo vai embora com a raiz, vai embora, vai ficar 7 raiz cúbica, 7 vezes 7, 49, sobre 7. Eu ainda posso simplificar esse 7 com esse 7, e a resposta, raiz cúbica de 49.
E pessoal, muitas vezes pode aparecer aí para nós também, por exemplo, 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 3 mais raiz de 5. E eu quero resolver esse cara aqui. Como que eu vou fazer? Não dá para fazer tudo de uma vez. Então, primeira coisa, eu faço por partes. Eu faço esse carinha e depois eu faço o outro. Então, transformo o primeiro em quadrado e depois eu transformo em quadrado mais uma vez. Como que eu vou transformar? Produto da diferença. Quem que é o diferente aqui? Vai ser esse carinha aqui, ó. Então, vai ser raiz de 2 mais raiz de 3, que é o primeiro cara, menos, então só esse carinha aqui que eu vou colocar menos, ó, menos raiz de 5, dividido pelo raiz de 2 mais raiz de 3, menos raiz de 5. Perceba que eu estou fazendo metadinha, metade, metade. Não dá para fazer tudo de uma vez, tem que ser por partes. Lá em cima é ele mesmo, então não preciso nem escrever nada, só coloca ele. Vai ser raiz de 2 mais raiz de 3 menos raiz de 5. Aí na parte de baixo, aí ó, vai ficar esse ao quadrado, raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado, menos raiz de 5 ao quadrado. Nossa, professor, que número feio. Vamos ter que abrir esse carinha aqui. Para abrir esse cara aqui, como que fica? Bom, lá em cima, ó, não vai mudar. Fica raiz de 2 mais raiz de 3 menos raiz de 5. E no denominador, quadrado do primeiro, raiz de 2 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E não pode esquecer desse carinha aqui, ó, que a gente corta a raiz com ele, menos 5. Pronto. E agora? Agora vamos ajeitar. Ó. Esse cara corta com a raiz desse, esse cara corta com a raiz desse, e aí nós vamos ter lá em cima, ó, raiz de 2 mais raiz de 3 menos raiz de 5 sobre, na parte de baixo, ó, 2 mais esse vezes esse, ó, é uma raiz só. 2 raiz de 6, aí aqui mais 3 menos 5. Opa, 2 com 3, 5 menos 5, 5. Então, ó, corto esse cara com esse. Quem que vai sobrar pra gente? Vai sobrar o raiz de 2 mais o raiz de 3 menos o raiz de 5 sobre o 2 raiz de 6. Como que eu racionalizo esse raiz de 6 agora? Multiplique em cima e embaixo por raiz de 6. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 6, ó, por raiz de 6, o que a gente pode ter aqui? Pessoal, eu vou deixar indicado, eu não vou fazer a multiplicação aqui não, ó. Vou deixar assim, ó, raiz de 2 mais raiz de 3 menos raiz de 5, tudo isso vezes a raiz de 6, e embaixo nós vamos ter que é 2 vezes 6. 2 vezes 6. E a nossa resposta vai ser igual ao raiz de 2 mais o raiz de 3 mais o raiz de 5. Vou escrever no outro papel que não vai caber. Aqui, ó, a nossa resposta vai ser raiz de 2 mais raiz de 3 mais raiz de 5. Tudo isso vezes o raiz de 6 dividido por 12.